Meninas, vou só esperar o restante da turma entrar para dar continuidade aqui, tá? Isabela, eu coloquei presença para você aqui agora, tá? Eu só não entrei na primeira, eu vou assistir ela depois no portal, mas a segunda eu entrei, Tá. tá? É porque eu não consegui ver, né? Caiu rapidinho aquela hora antes do intervalo. Uhum. Até que eu mandei a mensagem lá no grupo. Na hora que eu ia olhar se alguém tinha entrado diferente, caiu. Não deu tempo. Tá bom, obrigada. De nada. Ô, Larissa Eduarda, você tá quietinha hoje? Você não falou nada? Como é que tá você, o João? Tá todo mundo bem aí? Ah, professora, eu tô aqui deitada aqui, tô quietinha. Ah, então tá bom. Tava dormindo, tomei um café ali, agora deu uma acordada. Agora eu acho que não vou embolar mais, não. Esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém para começar aqui. Então, vamos continuar aqui. Então, eu terminei, então eu parei aqui no Alzheimer, né? Então, continuando. Seu curso é marcado pela deteriorização gradual da função intelectual, declínio da capacidade de realizar atividades de rotina cotidiana e lidar com alterações de personalidade e comportamento. Então, o Alzheimer, ele é uma doença degenerativa, né? Então, assim, não acontece do dia para a noite. Vem acontecendo em pequenos detalhes ao longo do tempo. Então, quando a pessoa se dá conta, essa deterioração já tomou uma proporção muito grande. E, infelizmente, ela não tem cura, né? Como eu estava falando antes do intervalo. Então, Parkinson é uma doença neurológica que compromete apenas os movimentos da pessoa. Então, a memória do indivíduo não é comprometida, nem a inteligência. Então, ele sabe de tudo o que está acontecendo e ele tem a inteligência, a capacidade de responder o que você perguntar para ele. Porém, a pessoa continua a se recordar de tudo e o que ele tem de comprometimento é neuromuscular. São os impulsos neurológicos para a musculatura que é comprometido. Como que acontece? O músculo recebe o comando, né? Na verdade, perdão, o músculo não recebe o comando, ele só recebe o impulso. Então, ele recebe o impulso de que ele tem que movimentar. Porém, esse impulso, ele vai indo e vai indo, e vai indo. É uma descarga elétrica, né? Todo impulso é um impulso elétrico que a gente tem no nosso corpo. Então, esse impulso vai fazendo com que ele comece a tremer.
Porque o músculo, ele não contrai nem relaxa. Então, porque nesse movimento de contrair e relaxar, o impulso elétrico, ele acaba sendo dissipado. Então, quanto mais energia fica ali, a musculatura tende a quê? A tremer, a trepidar. Então, a pessoa treme muito por causa disso. Então, ela tem uma sensação de rigidez. Então, a tremedeira ela pode começar leve e aumentar de acordo com a intensidade, né, o nível de carga que a pessoa tem ali no corpo. Ela tem sensação de rigidez que ela não consegue movimentar, né? Então ela tem dificuldade de andar quando ela tem. Inicialmente o Parkinson começa com algumas crises, depois ele vai deteriorando a pessoa que possui com o tempo. Então ele tem uma estabilidade ruim para ficar em pé, então no momento da crise é importante deixar o paciente sentado ou deitado, tomar cuidado para ele que na hora que ele se debater, porque muitas vezes a crise, ele treme tanto que chega até a pular em cima do local onde ele está, da cama ou da cadeira, tomar cuidado para que ele não se machuque. Ele não vai ter uma expressão facial, então não vai conseguir expressar se ele está sentindo dor, se ele está feliz. Por quê? Porque ele não consegue abrir e fechar os olhos, ele não consegue movimentar a boca, e a voz fica baixa, porque tudo que é musculatura é comprometido. E a gente tem musculatura para a gente falar para a gente ter musculatura para falar, para abrir os olhos, enfim, o nosso corpo todo é feito de músculo. Então, é toda a musculatura entrando como se numa espécie de colapso, sabe? Então, é muito importante atentar para esses sinais, que geralmente a pessoa fica sem expressão facial nenhuma. Ela fica paralisada. O mais certo é esse, paralisada e rígida. Então, esse é a diferença do Parkinson para o Alzheimer. O Parkinson, ele tem um comprometimento neuromuscular. O Alzheimer, ele tem um comprometimento neurológico, degenerativo. Então, enquanto o paciente no Alzheimer tem a coordenação motora ok, né, preservada, o paciente no Parkinson, ele perde a sua coordenação motora, mas, em contrapartida, o neurológico dele está preservado. Ele consegue recordar de tudo com mais facilidade. Então, agora a gente vai entrar nas doenças infecciosas. Então, uma doença ela é infecciosa ou transmissível é causada por um agente biológico. O que são os agentes biológicos? O vírus, bactérias ou parasita, né? Através de contrato de causa física, por exemplo, de uma queimadura ou uma intoxicação química. Então, a diferença, né, desses dois é que a queimadura é um contraste físico, né? O fogo te queimou, você entrou em contato com o fogo e ele queimou a sua pele. E a intoxicação química da mesma forma. Você teve através do contato. Então, há determinadas infecções que produzem alterações no sangue, no coração, pulmão, cérebros, rins e nos fígados, ou até mesmo no intestino. Então, por meio da identificação dessas alterações, o médico pode determinar se o indivíduo apresenta uma infecção ou não. Então, as defesas do nosso organismo contra as infecções, ela incluem barreiras naturais, como a pele, que é a nossa primeira camada de proteção. Então, os mecanismos inespecíficos, como os tipos de leucócito e a febre. Então, quando pede-se um hemograma, pede leucócito. Aí, geralmente, vem eucócito, eosinófilo, basófilo. Todos esses são agentes para combate de infecção. Mas o que a gente leva mais em consideração é o leucócito. Então, se tem uma grande quantidade de leucócitos e basófilos, que é o início do leucócito, então a gente considera que a pessoa está com um processo infeccioso. Porque basófilos, ele vai fazendo a conversão genética até se tornar não é genética, gente. Vai fazendo a conversão celular até se tornar no leucócito. Então, se tem produção de basófilo, quer dizer que ele vai se tornar um leucócito para tentar impedir esse vírus ou essa bactéria que está no nosso corpo. A febre é um sinal também de mostrar que tem alguma coisa de errado. Então, a gente tem que investigar.
Então, normalmente, quando um micro-organismo consegue ultrapassar essas barreiras naturais do corpo, o mecanismo de defesa inespecífico e específico destrói ele antes que se multiplique. É o certo, porque aí os anticorpos entram em ação. Mas muitas vezes ele consegue se modificar, que são os vírus que têm proteína. Então, eles conseguem se ligar rapidamente às células e fazer a modificação, como se fosse parte do nosso corpo. Então, aí, o nosso sistema imunológico, né, os anticorpos, eles acabam não atacando, porque acha que se atacar vai estar se atacando, né? Vai estar fazendo mal ao próprio corpo. Então, é aí que começa a proliferação. Então, até que o nosso corpo identifique esses tipos de vírus que têm a carga de proteína, que eles realmente são nocivos para a gente, que eles vão realmente nos matar se não for combatido, demora um pouco. Por isso que precisa, de alguma forma, quebrar essa camada de proteína deles, para que fique mais susceptível ao combate. Então, aí precisa de uma intervenção medicamentosa. Então, o câncer é uma dessas doenças infecciosas, que é uma patologia principalmente ligada aos hábitos de estilo de vida. Quando a pessoa vai envelhecendo, maior a probabilidade de ter câncer. Então, lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo, ele possui células que podem vir a desenvolver o câncer, sim ou não? O câncer, muitas vezes, ele é genético e hereditário. Então, ele já vem na nossa cadeia, né, no nosso DNA. Então, quando a pessoa tem a predisposição a ter câncer, ele muitas vezes pode ser hereditário ou pode ser por transformação celular. O que é a transformação celular? Quando a nossa célula sofre uma mutação por exposição. Quais são as exposições que a gente tem hoje? A tela de televisão, tela de computador, a tela do celular, a radiação que o celular passa para a gente, né? Essa luz que a gente fica exposto para ela em nossas casas e nos ambientes de trabalho. Então, esses fatores podem vir fazer mutação genética, mudar nossas células. Então, isso pode ser com que a pessoa venha desenvolver. Ela talvez não nasceu com a predisposição a desenvolver o câncer, ou aí aconteceu esses fatores e ela vai desenvolver. Ou ela pode nascer já com esse fator de predisposição a ter o câncer, porém, ela vai ter esse processo acelerado devido a um estilo de vida que ela vive no momento. Então, a infecção urinária. Infecção do trato urinário é um local de infecção mais comum acometida da população geriátrica, que é a fonte mais frequente de bacteremia, que com a avançada idade, sua prevalência aumenta de forma significante, tanto entre os homens quanto a mulher. Então, a infecção urinária ela é decorrente justamente por causa do uso de fralda, né? Se você não fazer uma troca efetiva dessa fralda, o paciente ele vai estar tendo infecção de urina com recorrência. Por quê? Primeiro, que ele não consegue urinar tudo, né? A bexiga dele sofre aquela alteração e sempre que ele vai fazer a diurese, ele tem 250 armazenado. Ele consegue liberar apenas 150 e 100 fica, 100 permanece. Então, esse 100 que permanece é o quê? Tem resíduos ali. E ele ainda continua com a fralda, ele urina, fica com a fralda por mais de 6 horas. Então, aquele ambiente é propício para a proliferação de bactérias, né? É úmido, quente, e ele sabe que se migrar ali para dentro, ele vai continuar no mesmo estilo do que ele está fora do corpo do paciente. Então, assim, deixa eu só fechar a tela do WhatsApp aqui. Eu já mandei o link para vocês, porque tem aluno me mandando mensagem, toda hora tá pitando aqui. Então, fazendo isso, a bactéria ela vai proliferar onde? Dentro da bexiga, né? Ela vai subir para a bexiga, ela vai entrar no trato urinário, né, no canal da uretra e vai proliferar na bexiga. Então, por isso que é importante realizar a troca e a higienização do paciente adequadamente. Se não fizer nenhum dos dois, o paciente vai estar sempre tendo infecção urinária por repetição. A pneumonia, ela se desenvolve quando o agente infeccioso domina o mecanismo de defesa do hospedeiro. Quando a virulência do agente
ou o tamanho do inóculo bacteriano, ou o comprometimento desses mecanismos de defesa, ou a combinação desses fatores. Então, a pneumonia, ela pode ser por vírus, ocasionada por vírus, que é o vírus que tem a carga de proteína, né? Ou pela bactéria. Então, a pneumonia, ela pode ser decorrente de vírus ou de bactéria. Então, tem que saber qual que é o tipo para tratar. Aqui é decorrente de bactéria, a gente tem um antibiótico para poder dar. E a virulência também é associada ao antibiótico, só que o antibiótico sozinho ele não faz efeito. Então, tem que entrar com outras medicações para potencializar a ação. Então, por isso que se faz o exame para tentar descobrir qual que é o tipo, né, que está fazendo com que o paciente tenha esse processo. Então, o que acontece na pneumonia? A pneumonia, ela tem um processo de quê? De secreção. O que é a secreção? É o nosso corpo, de alguma forma, mesmo que não seja totalmente eficaz, tentando combater essas bactérias. Então, a secreção nada mais é que a proteína da bactéria que foi eliminada. Então, ela muda de coloração de acordo com a bactéria e pelo grau de tempo que ela fica lá dentro. Então, quanto mais tempo essa secreção ficar retida, mais característica ela vai ficar. Se for uma secreção recente, é uma secreção espessa, porém amarelada. Se for uma secreção que já tem mais tempo, ela é esverdeada e mais espessa, né? Então, é mais difícil para conseguir expelir ela. Então, por isso que faz uso de antibiótico também para ajudar a remover ela, tá? Então, tudo é caracterizado dessa forma. A tuberculose é uma infecção contagiosa causada por uma bactéria, que é a Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. Então, lembra que eu expliquei para vocês que, ao contrário da pneumonia, a tuberculose, ela é por uma bactéria também, porém, ela não tem produção de quê? De secreção, né? Porque ela atinge a membrana que reveste o pulmão, a pleura. Então, a bactéria ela fica na pleura e, por isso, não tem a secreção. A pessoa tosse, é uma tosse seca, persistente, que mesmo que seja feita uma abordagem, essa tosse não para, um tratamento ela não é efetivo. Então, a pessoa que tem tuberculose, ela tem que fazer um acompanhamento, o tratamento geralmente vai de 4 a 6 meses, dependendo do nível de acometimento, e esse paciente ele tem que fazer exame frequentemente. Então, como que eu vou cuidar de um paciente com tuberculose? Você vai se paramentar como se fosse um paciente de coronavírus hoje, que é a precaução de aerossóis. Então, é máscara N95, touca, óculos, capote, luva e propé. Então, esse paciente ele fica isolado, né? Ele não pode ficar em contato com outros pacientes. E por que você precisa dessa paramentação toda? Porque a partir de 24 horas que o paciente está no local, no leito, esse é o local onde ele está, já está totalmente colonizado com essa bactéria. Então, se você tocar nele e coçar seu olho, tudo bem, pode ser que você não pegue, né? Porque não foi em contato com a via aérea. Mas se você coçar o nariz ou pôr a mão na boca, você está levando essa bactéria para dentro do seu organismo. Então, a chance de ser contagioso, né? De você pegar essa bactéria é mais forte. Então, por isso que precisa ter essa paramentação toda, óculos, máscara. Oi, Juliana. Igual antes, não tinha cura para tuberculose. Você sabe me dizer se hoje em dia tem só esse tratamento de quem tem que estar fazendo um exame, né, que você falou? Eu não entendi, Jana. Você perguntou sobre o tratamento? Eu ia te perguntar se hoje em dia já existe cura para ela ou só passa. Então, a tuberculose tem o tratamento dela, né? Um remédio, um remédio a gente chama de RCI. A sigla dele é RCI. Então, o paciente faz esse acompanhamento de 4 a 6 meses. Então, ele tem que tomar esse medicamento e fazer o quê? O exame para ver se vai precisar tomar mais tempo ou não.
Isso depende da forma que o paciente vai conduzir o tratamento. Ele tem que tomar o remédio todo dia, 2 vezes por dia. Se ele não tomar um dia, o tratamento não é eficaz. Então, ele tem que fazer o tratamento adequado, entendeu? Pode ser que ele faça os 4 meses e não precise continuar. Pode ser que ele faça os 6 meses e ainda tenha a necessidade de continuar por mais tempo. Porque enquanto ela vai deixar o traço dela, sabe, Juliana? Ela não vai sumir por completo desse paciente. Mas se ele faz um tratamento eficaz, ele consegue ter uma vida saudável depois disso. Porém, se ele não faz o tratamento adequado, ele tem chance de reinfecção, que a gente fala, né? De recontaminação. Entendi. Então, agora eu vou falar para vocês da H1N1. Professora, Oi, Rafaela. mas aqui, então, nesse caso, então, mesmo tomando medicação, fazendo os procedimentos corretos, então, no caso, ela não tem cura, ela só não, tipo assim, depois desse tempo de tratamento, ela só não é mais contagiosa? É tipo isso? Isso. O paciente é contagioso enquanto ele está no processo de tosse, sabe? Enquanto ele está no início do processo de infecção, ele é contagioso, porque ele está tossindo, ele está expelindo os bacilos, entendeu? Eles são pequenos aerossóis, então ele fica no ar. Então, as pessoas que têm contato com esse paciente que está tossindo, provavelmente tem chance de vir assim a contrair a doença. Mas quando ele faz uso do medicamento, ele faz o quê? Ele controla essa disseminação da bactéria e também tenta controlar os sintomas que ela está deixando nele, né? Que é a tosse, que é a falta de ar, enfim, os sinais característicos da tuberculose. Aí, se ele fizer o tratamento completo, ele consegue fazer o quê? Uma minimização dessa bactéria no corpo dele, deixar a carga dela bem baixa. Então, se ele conseguir E, tipo tomar... assim, Pode falar. geralmente, quais que são as regiões onde mais, assim, prevalece a tuberculose? Tipo assim, Olha, né? Tem mais índice de contaminação. o Rafael, o que que acontece? Isso é bem subjetivo, sabe? A pessoa ela pode pegar em qualquer local. Porque como é um tipo de bactéria, ela está presente por aí, entendeu? Não tem um lugar específico, por exemplo, se eu falar, se ele for ali em Nova Lima, é lá que ele vai contaminar. Não, ela fica presente por todo o meio. Porém, algumas pessoas têm mais suscetibilidade que ela se desenvolva, entendeu? Aí, quando essas pessoas têm essa questão de tuberculose, tem uma coisa que a gente chama de notificação compulsória. É necessário fazer a notificação para que seja investigado se naquele lugar é um foco ou não. Se é uma coisa de sazonal, que aconteceu ali, não vai acontecer mais, ou se é uma coisa que pode se tornar uma endemia. O que é uma endemia? É o início de uma pandemia, né? De uma proporção maior dessas tuberculoses, entendeu? Sim. Então, se determina se aquele local ele é totalmente comprometido através da notificação compulsória. Aqui em Minas mesmo não tem nenhum lugar que seja mais susceptível para as pessoas pegarem, sabe? Qualquer lugar a pessoa pode vir pegar, porque as bactérias, os vírus, elas estão no ambiente que a gente vive. Só que em algumas pessoas, elas conseguem inocular e fazer o mal. Porque a bactéria, enquanto ela está no meio ambiente, ela não faz mal para ninguém. O problema é quando a pessoa se contamina com ela e ela consegue fazer a inoculação. O que é a inoculação? A produção. Ela se reproduz dentro do corpo. Ela faz da pessoa o hospedeiro. Então, ela faz esse processo de reprodução e aí que ela começa a fazer mal. Aí, quando a pessoa tosse próximo às outras, sem pôr a mão na boca, não colocando, a gente sabe que é certo colocar assim, né, o braço nessa posição, para tampar quando tosse, as pessoas geralmente levam a mão na boca, pega no ônibus, aí você vai lá e pega no ônibus e passa a mão no olho, no nariz ou na boca, e sem ela higienizar, então acaba que você leva isso para você e pode estar contraindo a bactéria, entendeu? Entendi. É Ô, mais por esse professor, sentido. Oi, Juliana.
Igual, só uma observação. Meu primo, ele estava, não sei, negócio, você falou que a pessoa pode se pegar de novo e tal. Ele estava fazendo tratamento, ele é de Valadares, ele veio aqui para Belo Horizonte para fazer o tratamento. A gente ficava até com medo, ficava aqui em casa com máscara. Ele falava, ué, prima, por que você está usando a máscara? Eu, não, por causa da pandemia e tal. Ele sentia um pouco assim, achava que era preconceito, mas não era, precaução mesmo. A gente, né, a gente ficava meio assim com medo da situação, não entendia muito bem a doença. Aí passou pelo médico aqui, o médico falou com ele que ele já não transmitia para ninguém. Aí minha irmã falou comigo assim: fica tranquilo, o médico falou perto de mim lá que ele não transmite para ninguém. Aí ele voltou para Valadares. Passou um mês e pouco, a mãe dele pegou. Porque às vezes a mãe dele teve contato com ele na janela de transmissão, né? Porque tem um certo tempo que transmite. Se ele estava fazendo o tratamento adequado, ela pode ter tido contato com ele antes disso, antes dele iniciar o tratamento, muitas das vezes, sabe? Então, foi por isso que a mãe dele pegou. Às vezes, no início, ela teve contato com ele. O que acontece com o coronavírus? O coronavírus é a mesma coisa. Ele tem a janela imunológica. Durante 15 dias, a pessoa pode ter tido contato com o vírus e depois vir a ter as consequências, na repercussão. Então, ela libera o vírus no período que? No período que ele está ativo. Então, geralmente, ele está ativo a partir do segundo dia até o sétimo dia. Então, nessa fase, ela transmite o vírus. Se ela tiver contato com as pessoas, ela vai transmitir o vírus para a pessoa. Por que pede para a pessoa, quando está com coronavírus, ficar em casa 10, 15 dias? Justamente para passar essa janela de transmissão e a pessoa não contaminar outras pessoas. Então, pode ser que o que aconteceu? Ele estava com tuberculose, não sabia que era tuberculose, então a mãe dele estava em contato com ele, até que ele foi diagnosticado, a mãe dele já tinha entrado em contato com ele. Tem gente que pode ter o vírus da tuberculose e nunca saber, porque é o que eu estou explicando. Tem organismos que ele prolifera, né? Ele faz a inoculação lá e faz aumento, né? Ele desenvolve dentro do corpo, e tem pessoas que ele não desenvolve, que ele fica incubado. As pessoas às vezes têm o bacilo, né, da tuberculose, mas ele não desenvolve. De pessoa para pessoa, sabe? De sistema imunológico para sistema imunológico. Então, às vezes, com a mãe desse seu primo, foi isso que aconteceu. Que é muito raro o familiar que tem contato não desenvolver. É muito raro. Tá ok, Juliana? Tá ok. Achei que tinha caído. Eu vou falar, então, agora sobre a gripe. Então, a gripe H1N1 é a gripe que apresenta forma de infecção diferenciada e ela pode ser mais grave, tanto para as pessoas idosas, mulheres grávidas, crianças pequenas ou com imunodeficiências. Imunodeficiências são as pessoas que são imunossuprimidas, né, que têm AIDS, que fazem o tratamento. Então, essa pessoa, ela se enquadra num grupo de risco, ou seja, para essa pessoa, o nível de infecção e agravamento da gripe pode ser maior e prejudicar outras funções orgânicas. Então, a gripe suína em idosos, ela pode agravar deficiências pulmonares respiratórias, prejudicando o fluxo sanguíneo e a pressão arterial. Então, a gripe H1N1 é a famosa gripe suína, que eles falam. Qual que é a diferença dela para a gripe comum? O grau de agravamento é uma variação do vírus da gripe que a gente conhece, né? Então, ela é mais danosa, digamos assim, a pessoas do grupo de risco. Quem são essas pessoas do grupo de risco? Idosos, imunossuprimidos, mulheres grávidas e crianças. Então, essas pessoas são imunizadas preferencialmente contra esse tipo de vírus, tá? Então, por isso que a gente toma vacina da gripe todo ano, que além dela ter uma inoculação, né? Ela tem um vírus atenuado e ele tá, como é que eu posso explicar para vocês? Ela tem um vírus atenuado, então ela tem que a proteína do vírus, a carga genética do vírus.
Então, ela mostra para o corpo que aquele vírus ali, ele tem que criar, que aquele tipo de proteína, o corpo tem que ligar anticorpos para fazer o ligamento. Então, faz o anticorpo com ligamento para aquele tipo de vírus, para ele conseguir poder matar. Se não for assim, a pessoa não tem o processo de cura. É a mesma coisa quando a gente tomou agora, algumas pessoas tomou, não sei se todo mundo aqui do grupo já tomou, a vacina contra a Covid. O que que tem na vacina da Covid? A proteína, né, a carga genética desse vírus, para fazer a proteína de ligamento igual para ele se ligar às células do nosso corpo, que são o quê? Os anticorpos. Não se ligar às outras partes, porque se ele se liga às células sadias, ele acaba sugando delas toda a energia, tudo que elas têm para funcionar, e assim eles vão criando força, e aí começa a fazer mal para o nosso organismo. Então, quando ele se liga a uma célula do sistema imunológico, né, um anticorpo, ele é combatido, ele não vai para frente. Então, a gripe é uma infecção, né, respiratória causada pelo vírus da influenza, e ela pode afetar milhões de pessoas a cada ano. Atualmente, ela é contagiosa e ocorre mais no final do Professora, outono. Oi, Raíssa. eu queria perguntar um negócio, é porque assim, a vacina, eu não tenho certeza dessa informação, que foi o que eu li, e dizia que a vacina, ela não é, da Covid que eu tô falando, não é pra gente não é para prevenir a gente de não pegar a doença, que é só pra gente não ter sintomas mais graves, como, por exemplo, a morte, né? É isso mesmo. Mas isso é com todas as vacinas ou só com a Covid? Então, a da Covid, a vacina em si, para ela sair para o mercado, para ela ser aprovada, demora em média 4 a 5 anos o estudo. Porque ela tem uma série de processos, sabe? Para ela ser Então é só a considerada vacina da eficaz. Covid que é diferente? Isso, essa da Covid é eficaz, é diferente por quê? Porque ela foi feita num tempo menor, né? Não teve nem 2 anos para fazer a produção da vacina, então algumas etapas do processo do estudo foram puladas. Então, o que a vacina do Covid Eu faz? quero que arrume esse chão aí, tá? Eu limpei essa casa toda ontem, viu, Mikael? Qualquer coisa você pega a vassoura, varre e... Ô, desculpa, professor, eu nem vi. Eu nem vi que o microfone estava ligado. Estou mandando os meninos limpar a bagunça aí da sala. Desculpa. Tudo bem. Eu tomei um susto aqui, ué. De repente vou pegar a vassoura, chegaram para mim, tomei um susto. Mas aqui, vamos continuar. Como eu estava explicando, Raíssa, foi você mesmo que perguntou, né, Raíssa? Foi. Então, como eu estava explicando, ela tem o quê? A proteína. A proteína é a carga genética do vírus. Então, ele liga e faz com que o que aconteça? Quando o anticorpo liga nessa carga genética, por exemplo, porque o vírus, vocês sabem que é uma bolinha cheia de pontinhas. Sabe, vocês já viram um vírus da Covid, né? Aquelas pontinhas vermelhas são a proteína dele. É onde ele faz o ligamento. É através daquelas partes ali que ele se conecta à nossa célula. Então, o que acontece? O vírus ele tem a condição de mudar esse ligamento para grudar na célula saudável, sugar a energia dela, crescer, multiplicar e assim fazer mal para o nosso corpo. Então, quando a gente toma vacina com a carga genética atenuada do vírus, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico produz os anticorpos com aquele ligamento. Então, aquele ligamento se funde àquele vírus e não deixa que ele faça mal para o nosso corpo. O que acontece com o da Covid? Infelizmente, o nosso corpo começa a ter a produção, porém que essa produção só é eficaz quando você toma as 2 doses. Então, você toma as 2 doses, ele impede que esse vírus vá para frente. Quando o seu organismo entende que você está contaminado com o vírus, ele começa a produção dos anticorpos. Então, esses anticorpos se ligam ao vírus e começa a fazer o quê? A eliminação deles. Então, até esse processo acontecer, as pessoas têm alguns sintomas.
sabe? A pessoa tem alguns sintomas, mas o corpo está mais preparado para combater. Agora, quando o corpo não tem nenhuma referência do que fazer, o que atacar, acaba que o vírus, ele suga toda a nossa energia e vai deteriorando mais o nosso corpo. Ele usa o nosso corpo como fonte de energia para nos atacar. É assim que o vírus atua. Então, muitas vezes, a pessoa que tem a Covid, mesmo depois de vacinada, por experiência própria, a gente tem uma debilitação do corpo muito grande, a gente sente uma fraqueza muito grande, porque é o vírus sugando a nossa própria energia, né, para combater o nosso corpo. Só que quando você tem a vacina, você tem que tomar as 2 doses. Por isso que quando é 2 doses, tem que tomar as 2 doses. Quando é dose única, tem que tomar certinho, sabe? Não pode deixar Mas de assim, tomar. as 2 doses são iguais, tipo assim, são o mesmo. Qual a diferença das duas? As 2 doses são iguais. A diferença é que é o reforço, para reforçar, aumentar a chance de produção, entendeu? Porque pode ser que na Entendi. primeira dose o corpo não consiga ainda reconhecer, sabe? Mesmo tendo contato já com a proteína, o corpo não consiga produzir e reconhecer. Então, precisa de 2 doses para reafirmar, sabe? É como se fosse a confirmação do que o nosso corpo já tem. Então deve ser mais seguro, né? Mas e essa vacina que só toma uma dose, então tem uma concentração maior do vírus? Isso, ela tem uma concentração maior. É a da Janssen, né? Ela é dose única. E ela tem, acho Sim, que mas será que qualquer pessoa 84. pode tomar? Pode, qualquer pessoa pode. Mas assim, tem que ver se ela está disponível, né? Porque ela foi disponibilizada para um certo grupo de pessoas, né? Entendi. Vacinou algumas pessoas que vacinaram com a Janssen foi os IPLs, né? Os pessoais os indivíduos que estão presos em presídios e os moradores de rua. Eles foram vacinados com a da Janssen. Essa vacina foi destinada para eles. E a eficácia dela, se eu não me engano, acho que de 84%. Então, a eficácia dela é maior justamente por causa desse nível de concentração. Então não compensaria fazer só uma dose, não? Olha, o mais eficaz, assim, para poder retornar as coisas ao mais rápido, seria. Só que não é bem assim que as coisas estão sendo estruturadas, né? As doses que vieram, eles Entendi. destinaram para essa população, infelizmente. Assim, infelizmente que eu digo assim, podia ter abrangido uma parte maior, tá, gente? Não que eu sou contra a vacinação desse tipo de população, Sim, não. entendi. Nesse quesito que eu estou falando, de abrir para maiores pessoas, né? Por que não deu prioridade para os idosos nessa vacina? Para o grupo de risco? Ô, professora, eu acho assim, em questão da vacina, eu acho que vai muito também de prefeitura para prefeitura, né? Tipo assim, eu acho que questão de valor influi muita coisa, né? Porque o mais provável que essa vacina ela deve ser mais cara. Ou, sei lá, vai entender, né? É alguma coisa desse tipo. Na Eu verdade, acredito. pode falar, Rafaela. Não, eu tô falando que eu acredito nisso, porque para mim, pelas coisas que eu já, assim, escutei, não sei se é certeza, mas eu acredito que seja que ela, a que a senhora está falando aí, né? Você, né, senhora, pelo amor de Deus. Tudo bem. Que você tá falando, e a Pfizer, eu acho que é as que mais tem, como é que fala? Oh, meu Deus. Isso, tem mais eficácia em questão de proteção, né? As outras têm menos, né? Mas o que acontece? Essa vacina foi determinada para esse tipo de público, mas foi pelo Estado, não foi pela prefeitura. O Estado disponibilizou e falou que era para esse público. Entendeu? Ah, tá, entendi. Provavelmente o pessoal que é morador de rua deve estar incluído também.